Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Aqueles que me conhecem mais de perto e que especialmente acompanham a história da Casa Viva desde a sua gênese, fazem ideia de como que o meu coração está nessa manhã. Eu estou como aqueles que parecem estar sonhando acordado. Sim, eu só não pedi ao Fagner para me dar um beliscão porque seria injusto comigo. Mas o que nós estamos vendo aqui nesse tempo é genuinamente a manifestação da vontade de Deus. E por isso eu queria, de forma muito carinhosa, dirigir essa palavra a cada um de nós, para que nós não fôssemos conduzidos a olhar para esse momento e para esse tempo a partir da estrutura que nos acolhe. Esse prédio não é nosso. Esse prédio foi locado. E foi locado como uma ação de Deus que permitiu que chegássemos até aqui. E o meu desejo nessa manhã é que você conduza o seu olhar para o que Deus está fazendo na história da igreja dele aqui em Itaipava. Sobre a Casa Viva Itaipava. Porque tudo isso aqui diz respeito a exatamente isso. Nós ainda completaremos este ano 4 anos de existência. E quando estávamos lá na Gênese, na Fazenda Vale Imperial, 6 pessoas ao redor de uma mesa, tomando café, sonhando, pensando o que Deus queria, por que Deus estava impulsionando o nosso coração para iniciar um trabalho, a abertura de uma igreja nessa localidade. E a cada conversa que tínhamos, Deus ia ampliando no nosso coração uma convicção. E essa convicção era que fôssemos uma igreja para a cidade. E o que nós desejamos, de fato, que aconteça nesse local, é que as estruturas sejam simplesmente um acolhimento do movimento dos céus desse lugar. O que nós desejamos de verdade é que vidas sejam alcançadas pela pregação genuína do Evangelho de Cristo Jesus nesse local. O que desejamos é, através dos nossos movimentos, seja com os homens, com as mulheres, com os adolescentes, é cuidar das nossas famílias, é proteger os nossos lares, é ajudar os nossos pequeninos, a nova geração, a desenvolver um coração apaixonado por Jesus Cristo. O que queremos de verdade é servir Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro. O que desejamos para cada ação que há de ser realizada nesse local é anunciar Jesus Cristo e apresentar Jesus Cristo como a única esperança. Anunciar Jesus Cristo como a salvação contra as ações de Satanás, contra os desejos maus que habitam dentro de nós. Por isso que o foco que eu quero dar na minha palavra nesta manhã não está no prédio. Não tem absolutamente nada a ver com o que nossos olhos estão alcançando. O que nós fizemos aqui foi expressar um valor da nossa igreja, excelência. Tudo o que fazemos, nós fazemos para Deus. E se fazemos para Deus, nós vamos fazer sim com excelência. Os mínimos detalhes. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus excelente. Porque o nosso Deus é um Deus que, quando faz em nosso favor, Ele não mede. Ele não é mesquinho, Ele não regula, Ele de forma abundante sobeja sobre nós a tua graça. Se olharmos para a nossa história, veremos que, a despeito das nossas falhas, das nossas limitações, Deus tem sido generoso conosco. É verdade ou não é? Por isso que, quando pensava em o que compartilhar com a igreja nessa primeira reflexão, nessa primeira mensagem pastoral, reunidos nesse local, eu confesso que o meu coração ficou um pouco confuso, porque humanamente eu queria ir para uma direção.
Talvez as palavras ideais para uma manhã como essa fosse de conquista, fosse de vitória. Mas Deus foi conduzindo o meu coração para uma palavra que, eu confesso, eu não teria coragem de pregar se não fosse Deus querendo pregar. Porque o que Deus entregou ao meu coração para compartilhar o seu coração nessa manhã é um texto que está lá em 2 Reis e que fala, sabe de quê? Água contaminada. Água contaminada. Eu falei, Senhor, o Senhor quer falar de água contaminada numa manhã dessa? E é isso que Deus trouxe para o seu coração. E eu quero, portanto, convidar você a acessar a sua Bíblia, seja de forma analógica, seja de forma digital, no 2º livro dos Reis, lá no capítulo 2, dos versos 19 a 22. E o tema que dirige a reflexão dessa noite é quando Deus sara as nascentes. E o que nós encontramos aí em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19, depois eu fui entender, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com esse momento. Então, acesse aí 2 Reis, capítulo 2, verso 19. A palavra de Deus nos diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Senhor, como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Então, Eliseu se dirige a esses homens e diz: ponham sal em uma tigela nova e tragam-na a mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. A água permanece pura até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Que Deus nos abençoe naquilo que Ele deseja falar e fazer em nossas vidas e em nossas histórias. Deixa eu situar você nessa cena. E se, porventura, entre nós, há alguém nos visitando e que não tem familiaridade com essas histórias das Sagradas Escrituras, talvez não tenha crescido no ambiente em que, no cotidiano, a Bíblia era compartilhada, eu quero deixar você muito tranquilo, muito tranquila, porque aquilo que vamos entregar aqui, eu tenho certeza, vai te alcançar. E o desejo do meu coração é te ajudar a entender o que esse texto tem no seu contexto, para que então possamos pensar aplicações para a nossa realidade. A situação, geograficamente, em que nos encontramos é diante de uma cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade antiga. Jericó é uma cidade que de fato existe e encontra-se situada no Oriente Médio, desde a sua gênese, numa região desértica, seca. E essa cidade, Jericó, ela só existe por uma razão. Porque dentro dela há uma fonte de água. E você certamente sabe que no deserto, água é o bem mais precioso. E quem detém uma fonte como Jericó detém, tem competência e condições de controlar tudo. Só que Jericó carrega uma história muito pesada, porque séculos antes a cidade foi completamente destruída. Jericó veio às ruínas e ficou pairando sobre Jericó uma sentença. E a sentença foi: quem se atrever a reconstruir Jericó vai pagar um alto preço. Jericó foi reconstruída. E quem reconstruiu Jericó, de fato, pagou um alto preço. E aí chega a nossa história, chega o nosso texto. E quando a nossa história começa, Jericó já voltou a existir.
mas Jericó, na verdade, nunca se recuperou. Esse é o nosso ponto geográfico. Só que na leitura do texto que fizemos, é dito a respeito de um homem chamado Eliseu. Eliseu é um profeta de Deus. E profeta na Bíblia não é adivinho. Profeta na Bíblia é porta-voz. Profeta na Bíblia é alguém cuja autoridade vinda dos céus é simplesmente repetir aquilo que Deus disse para que ele pudesse proferir em alguma direção. É isso. E no contexto que estamos lendo, Eliseu está literalmente começando o movimento profético dele. Ele está substituindo aqui Elias. Elias, o seu antecessor, foi o maior profeta da geração anterior. Então, é praticamente aqui para Eliseu o seu primeiro trabalho profético. Então, eu queria que você guardasse essa cena. Uma cidade que vem reconstruída e dentro possui uma fonte de água marcada por amargura. As águas não eram capazes de sequer serem tomadas. Do outro lado, nós temos um homem, um profeta iniciante. E os homens daquela cidade vão falar com Eliseu. E a frase mais honesta que nós temos nesse texto é exatamente a primeira lição que eu quero destacar para a minha vida e para a sua vida. E a primeira lição é esta: boa localização não é sinal de vida. O texto no verso 19 diz que esses homens chegam até Eliseu e em resumo dizem para ele o seguinte: olha, Eliseu, você começa a perceber de forma muito clara que a localização de Jericó ela é espetacular. A estrutura de Jericó é fenomenal. Mas tem um detalhe aqui: a água é ruim. A terra ela é completamente improdutiva. Agora, repare na estrutura dessa frase. Primeiro, esses homens vêm com um elogio. E depois esses homens apresentam um mas. A vista é boa. A estrutura é boa. A posição de Jericó é extraordinária. Quem passa, quem olha, quem contempla, tem aquela sensação do uau. É grandiosa. É exuberante. Mas aí vem essa expressão que altera por completo o horizonte daqueles que estão contemplando Jericó. Isso que vocês veem acolhe por dentro morte. Jericó era como um oásis. Jericó tem uma fonte, Jericó tem uma palmeira, Jericó tem uma paisagem que muitos de nós, passando por lá, certamente sacaríamos o nosso dispositivo móvel, tiraríamos uma foto e postaríamos no nosso Instagram. Estou aqui em Jericó, olha que coisa linda. Mas dentro de Jericó, no meio de tanta beleza, no meio de tantos benefícios, há uma água que matava. Nós acabamos de mudar de endereço. Na verdade, é a terceira vez que a gente muda em quase 4 anos. A gente olha para o nosso ambiente, está tudo estruturado. As cadeiras estão organizadas, o som ainda é temporário, porque essas caixas atendiam o nosso salão lá, está funcionando. Nosso kids está lá a pleno vapor, nós temos uma equipe linda servindo em vários ambientes desse prédio. Inclusive, a minha palavra pública de gratidão a todos que, especialmente nesses últimos dias, arregaçaram as mangas e fizeram algo extraordinário. Eu, na minha pequena fé, imaginei que gastaríamos 2 dias para mudar toda a estrutura de um prédio para o outro, e aí veio a nossa turma e mostrou o seguinte: não, pastor, a gente consegue fazer em 2 horas. E nós mudamos um prédio para o outro em 2 horas. Eu estou quase propondo, inclusive, para nossa diretoria, a gente fazer uma empresa chamada Casa Viva Mudanças, a sua alegria em todo o tempo. Mas isso revela o carinho, isso revela o amor.
Mas sabe o que é interessante? Que nada disso que a gente está olhando nessa manhã, absolutamente nada disso, é sinônimo de saúde espiritual. Qualquer igreja pode estar bem situada, mas não necessariamente essas igrejas bem situadas têm como relação direta, dentro de si, uma fonte de água viva. Então, qualquer igreja pode estar bem situada, mas por dentro, jorrar águas amargas. Qualquer igreja, ela pode ter uma estrutura linda por fora, mas ao mesmo tempo que tem uma linda estrutura por fora, ela pode estar com a alma vazia por dentro. O texto não deixa a gente confundir as duas coisas. E isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com você, você que é membro da Casa Viva, você que frequenta a Casa Viva, você que nesta manhã visita a nossa igreja. Todos acordamos nessa manhã, nos arrumamos, nos deslocamos até esse local, estacionamos os nossos veículos, cumprimentamos alguém, demos um sorriso a alguém. E pode ser que alguns entre nós, olhando do lado de fora, a gente diga assim: está tudo em ordem. Lindo, linda, cheiroso, cheirosa. Mas pode ser que no coração de algumas pessoas hoje haja dentro de si águas amargas. Sorrisos afivelados do lado de fora, mas por dentro encharcados por uma lágrima incessante, por uma dor agonizante. Gente bem vestida, gente bem educada, mas que talvez carregue na sua alma culpa. Talvez entrou aqui nessa manhã com o seu coração tomado por uma dor que ninguém conhece, por uma ferida aberta há anos. Talvez haja no nosso auditório nessa manhã alguém com a sua alma sobrecarregada, sabe aquele cansaço que noite alguma é capaz de resolver. Pessoas que admiramos, são admiradas, mas que talvez carreguem lá no porão da alma um pecado, uma luta espiritual que já tentou vencer sozinho, vencer sozinha, trava todo dia uma batalha e todo dia perde. Se essa é a sua realidade nessa manhã, eu não quero constranger você. Pelo contrário, eu quero dar uma boa notícia para você. E é por isso, e aí foi que eu entendi por que Deus queria esse texto nessa manhã. Porque esse texto aqui não é sobre gente que está precisando de fachada nova, não. Tem uma turma aí que você olha, é uma fachada impecável. Só que Deus não se impressiona com as nossas fachadas. O que Deus deseja mais do que a estética é alcançar o profundo da nossa alma, o nosso coração. E lá na nascente dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. E curar. Para que a partir daquilo que está acontecendo dentro da gente, possamos perceber e contemplar os efeitos da cura de Deus, do cuidado de Deus, do toque de Deus, do sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano, de tal forma que isso transborde. Transborde para os ambientes onde nós estamos. Transborde para com as pessoas com as quais nós convivemos.
Esse é o desejo de Deus. E é aqui que entra a segunda lição desta manhã. O desejo de Deus é curar na nascente. É alcançar, sabe, esse ponto da sua vida, do seu coração, da sua alma, que você está tentando manter trancafiado. Coisas que precisam vir à luz. Histórias que talvez nem sequer o seu cônjuge, seus pais, seus filhos saibam. Deus sabe, você sabe. E o que Deus deseja é que você vá lá, destranque essa porta, abra essa porta, destrave essa janela, abra essa janela e permita a luz de Deus entrar, a cura de Deus entrar, a mão de Deus tocar. E mais do que isso, a palavra de Deus te alcançar. No verso de número 20 do texto que nós lemos, Eliseu faz 2 pedidos. Uma tigela nova e sal. E tigela nova aqui não é aquela tigela recém-comprada lá nas lojas americanas, não é isso aqui. Algo inédito. O novo aqui é algo que ainda não foi usado. O novo aqui é algo que está separado. O novo aqui é algo que está limpo. É algo que não possui uma história de uso. Porque o sinal que Deus realiza através do seu profeta não é algo que aponta para novidade. O que Deus está fazendo através do seu profeta Eliseu é apontar para algo que sinaliza santidade. Depois Eliseu pede sal. E aqui a gente precisa entender 2 coisas. Porque na Bíblia, o sal ele aparece como sinal de aliança, como sinal de consagração. Mas ao mesmo tempo, o sal ele tinha um símbolo que era usado em tempos de guerra. Quando o general do Antigo Testamento dominava uma cidade, saqueava essa cidade, ele pegava junto aos seus homens tornéis com sal e derramava sobre o solo da cidade. O sal, nesse sentido, era uma maldição. Por quê? Porque se você jogar sal na terra, você torna a terra estéril, improdutiva. Então o que o general fazia? Essa terra não vai valer para mais nada. Joguem sal porque nada mais nascerá aqui. E olha que sinal impressionante. O que Eliseu está pedindo é algo que colide com a mente, com o coração de um povo que sabia o significado simbólico e real, prático, tanto da tigela nova quanto do sal. Era uma cidade já marcada por morte. Poxa, as nossas fontes de água já são amargas, não são úteis para consumo. E o profeta está pedindo exatamente para nós pegarmos o elemento que, quando lançado em terra, agora sendo lançado em água, derrame ainda mais sobre nós maldição. E aquilo que poderia lembrar no coração daquele povo juízo, na verdade se transforma num sinal de misericórdia. Se transforma num sinal de restauração. Então guarde isso no seu coração. Quem tem a última palavra sobre a sua vida não é o homem, não são as circunstâncias, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se alguém proferiu na sua direção alguma palavra de maldição, algo que está te matando por dentro, permita que nesta manhã a palavra de Deus, que tem poder, possa alcançar o seu coração e te curar, te restaurar, te sarar, porque é exatamente isso que acontece. E olha a atenção aqui, o sal não cura nada. O que curou ali foi o poder da palavra do Senhor.
Quem determina sobre as nossas vidas a boa, perfeita, agradável vontade dos céus é o Papai do céu. Os planos que Ele tem para você são planos extraordinários, de alegria, de paz, de regozijo, de satisfação, de vitória. Uma alegria incondicional, uma paz que excede o entendimento. Uma vida repleta de sentido, que faz com que então haja razão para colocarmos os nossos pés para fora da cama numa segunda-feira e viver a vida, com as suas contingências, com as suas lutas, mas sabendo que nós não estamos sozinhos, porque a palavra do Senhor está sobre nós. E a palavra do Senhor sobre nós é: juntos nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus para você é: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos tempos. A palavra de Deus para você é: não há nada nesse mundo presente, no mundo que há de vir, nem anjos, nem demônios, nem altura, profundidade, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa se apossar dessa bênção graciosa que está aí diante de você. Porque o texto de 2 Reis, e é importante nós destacarmos isso, não fala de cruz. O texto de 2 Reis não está apontando para a cruz de Cristo Jesus. O texto que nós lemos aqui está falando de uma fonte que foi curada em Jericó. Você conhece a história? O Êxodo conta exatamente a narrativa de um povo de Deus cativo, que então é liberto e caminha pelo deserto. E nessa passagem pelo deserto, esse povo encontra águas amargas. E aí Deus se dirige ao líder daquele povo, que estava lá em nome dele, Moisés, e dá uma ordem a ele: Moisés, pega um pedaço de madeira e lance sobre essas águas amargas. Moisés obedientemente pega o madeiro e lança esse madeiro sobre as águas amargas. E o que acontece? A amargura daquela água é totalmente transformada por pureza, por vida, por doçura. Houve um dia na história da humanidade que Deus decidiu lançar sobre si mesmo, na pessoa de Jesus, a maldição de todos nós. A nossa amargura, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos traumas, a nossa esterilidade, a morte que nos marca. E Deus pega tudo isso e joga sobre o madeiro, porque naquele madeiro estava Ele, o Deus encarnado entre nós. E as Sagradas Escrituras nos contam que Cristo Jesus nos resgata, nos liberta da maldição. Como? Se tornando maldição no nosso lugar. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora vai na contramão de muita mensagem pregada por aí. Mas eu tenho a obrigação de pregar a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos garante, nos afirma, é que Jesus não veio para melhorar nossa aparência. Jesus não veio para que pudéssemos conquistar bem sobre essa terra. Jesus não veio para consertar o nosso comportamento, sermos pessoas educadas. Jesus sai do seu trono de glória, de eternidade, e desce até nós, para ir à nascente do problema. Jesus vai até o ponto que nos marca e que nos define para uma eternidade de morte, de amargura. Jesus Cristo vai lá no pecado e trata ali, corrige ali, domina ali. O verso de número 21 diz que Eliseu vai lá na fonte, e quando ele chega na nascente daquele rio, ele derrama então o sal que está naquela tigela nova nas águas. E o que Eliseu diz? Ele não diz: olha, eu purifiquei esta água. Ele diz assim: assim declara o Senhor,
aí sim, vem, por consequência da palavra de Deus, o desdobramento, o efeito colateral da manifestação sobrenatural de Deus naquele episódio. A água foi purificada. E dali não sai mais morte, dali não sai mais esterilidade, dali agora jorra a vida. Perceba, o milagre não está na tigela, o milagre não está no sal, o milagre não está no profeta, o milagre está na palavra do Senhor. E o que você e eu precisamos buscar é a palavra do Senhor. O que Deus tem para você está aqui. Doçuras para a sua alma. Libertação para o seu coração. E o nosso compromisso como Igreja Batista, Casa Viva, aqui em Itaipava, é pregar a palavra inerrante de Jesus Cristo. Uma palavra imutável, viva, eficaz, capaz de alcançar a nossa realidade, seja ela qual for, e nos transformar. E é por isso que eu preciso dizer uma coisa sobre essa celebração. E sobre todas as demais celebrações que acontecerão nesse lugar, enquanto Deus nos permitir ficar aqui. As canções que foram ministradas nessa manhã e as canções que serão ministradas a cada momento aqui, não são espetáculo, não são apresentações humanas. Todas as orações realizadas neste local não são meras palavras soltas ao ar. Cada vez em que a palavra de Deus for pregada aqui nesse local, não é para se transformar numa palavra coach motivacional de autoajuda. O que nós vamos pregar aqui em todo o tempo é a ajuda do alto. É sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E seja, portanto, reunidos em celebração, cantando, tocando, pregando, orando, fazendo o que for, cada movimento nosso é para servir a Deus. Cada movimento nosso é para que você, para que essa cidade ouça a voz de Deus, a palavra de Deus. Porque nenhuma igreja genuinamente de Cristo Jesus vive da beleza do seu espaço. A igreja de Cristo Jesus, ela vive. Quando Deus fala naquela igreja, através daquela igreja, é através das palavras ministradas por Deus naquela igreja, e através daquela igreja, Ele cura, Ele transforma, Ele resgata, Ele redime. É por isso que nós estamos aqui. E aqui entra a terceira lição que nós destacamos desse texto. A cura permanece e frutifica. O verso 22 é a parte que eu mais amo desse trecho do texto, porque o narrador afirma que a água permanece pura até hoje. A água permanece pura até hoje. Não é um domingo bonito, em que a turma chegou, participou da celebração, ficou encantado, encantada com o espaço, voltou para casa e 2 semanas depois esqueceu de tudo. Não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando sobre transformação, sobre resgate, sobre ser alcançado por uma palavra que nos cura por dentro e nos transforma genuinamente de tal maneira em que a gente contempla essa transformação do lado de fora. Repare no que o texto diz que acabou. Não haveria mais morte e não haveria mais esterilidade. O que isso significa? É que Deus não apenas tira a morte, o poder da morte, as marcas da morte. Deus nos faz frutificar. Deus nos transforma em pessoas úteis, em gente que onde quer que esteja, fazendo o que for com quem quer que seja, ali, transforme ambientes, transforme vidas, histórias. Isso dá sentido à nossa vida, isso dá razão para nós vivermos cada segundo da nossa história. Porque o que Deus deseja não é simplesmente que a gente pare de morrer, e aqui, por favor, eu não estou falando da morte física, esse auditório aqui não tem mais 100 anos de vida, de existência sobre a face da terra. Essa morte que o texto está tratando tem outra dimensão, porque tem muita gente viva morta.
morto-vivo, sabe? Gente que não está vivendo, na verdade, gente que está sobrevivendo. São os moribundos espirituais caminhando sobre a face da terra. É gente que está com um sorriso afivelado, tirando selfie, colocando no Instagram, postando em Facebook, atrás de views, atrás de like, mas com a vida arrasada por dentro. Gente que já não se reconhece, gente que já perdeu a sua identidade, perdeu a razão de existência. É desse tipo de morte que a gente está falando aqui. Gente sem propósito, gente sem alegria, gente sem sentido. Gente amarga por dentro. O que Deus deseja é não apenas dar a nós sentido de vida, mas nos levar a uma postura de produção, de produtividade. Para que Ele, através das nossas vidas, das nossas mãos, da nossa história, faça com que a boa vontade dEle aconteça. Porque você sabe muito bem, eu já ensinei isso para essa igreja, depois que você pega o processo criacional de Deus, em que começa a colocar ordem na desordem, cria a separação da água da terra, dos astros, dos mares, dos animais. Ele define então ir para a sua obra-prima, para a versão premium da criação e coloca o homem lá. E depois da criação do homem, toda a ação de Deus para com a humanidade é realizada nessa relação divino-humana. Porque até a criação 2.0 aperfeiçoada da humanidade, que são vocês, meninas, acontece nessa junção divina-humana. É Deus colocando o ser humano para dormir, tocar nessa carne e, a partir dessa relação divina-humana, fazer a versão aperfeiçoada da humanidade, que são vocês. E a partir daí, homem e mulher, humanidade, tudo o que Deus deseja realizar sobre as nossas vidas vai passar pelas nossas mãos. Por isso que o desejo de Deus é que nós sejamos frutíferos. Nós não estamos aqui simplesmente para receber bênção de Deus, não, nós estamos aqui para ser canal de bênção de Deus. Porque aquele que só recebe, está lá uma outra porção de água chamada Mar Morto, vai ler sobre o Mar Morto. Ele é morto, sabe por quê? Porque ele só recebe. Ele não escoa, ele não divide, ele não distribui. Gente que quer só para si morre. Apodrece. O que Deus deseja é te dar, é te abençoar, para que você tenha para ter, mas também tenha para ter para dar. Porque a economia do reino é feita na distribuição. E olha, nós não teríamos chegado aqui sem homens e mulheres desta igreja, fora dessa igreja, pessoas que trabalharam na obra e na construção desse prédio, entenderem o que estava acontecendo aqui e, sabe, tocadas por Deus, dizer o seguinte: olha, eu quero participar disso. Domingo passado eu falei para vocês que dias antes eu havia compartilhado com um amigo querido lá de Belo Horizonte, de que nós não tínhamos recurso, tinha acabado os nossos recursos, para nós construirmos a nossa plataforma, colocarmos o nosso painel de LED, a iluminação, terminarmos o nosso Kids. Ele falou assim: eu sei como que eu posso ajudar. Na quarta-feira, o pastor da igreja dele, o pastor auxiliar da igreja dele, saiu 4h30 da manhã de Belo Horizonte com uma carreta, com essa plataforma que vocês estão vendo aqui. Chegou aqui por volta de 12h30. Descarregamos. Eu levei ele para almoçar. E falei: olha, eu preciso te acomodar. Ele falou: não, pastor, eu tenho que voltar. E volta e gasta 7h30 para chegar em Belo Horizonte. Simplesmente para que eles pudessem participar daquilo que Deus está fazendo aqui. Gente que nunca pisou aqui, gente que nunca sentou aqui, mas que entende que o que está acontecendo aqui é reino. E aqui estamos nós, com uma plataforma que saiu lá de Belo Horizonte, que está emprestada, para que a gente sirva melhor a Deus. Instrumentalidade, frutificação. Esses ornamentos lindos que vocês estão vendo aí, foram pessoas que nem da igreja são, que disseram o quê? Nós vamos emprestar e vamos... Lá no nosso Kids, uma outra empresa aqui próxima ficou sabendo, Fagner, emprestaram toda a estrutura de brinquedos pedagógicos para que a gente colocasse lá no nosso Kids. E eu poderia passar aqui mais um bom tempo compartilhando com você, testemunhando com você
o que exatamente Deus está desejoso de fazer através das nossas vidas. Ele não quer apenas dar sentido para a nossa vida, Ele quer que você e eu sejamos a extensão das mãos dEle aonde quer que a gente vá. Nós temos um sonho para esse lugar. E o sonho que a gente tem nunca teve a ver com tamanho. Eu passo por essa via todos os dias. Nunca, diante de Deus, pairou no meu coração qualquer chance de imaginação de que nós ocuparíamos esse lugar. Então não tem a ver com metragem. Nós não queremos definitivamente que esse lugar seja reconhecido como o lugar que a Casa Viva encontrou para ficar de forma mais acomodada. O desejo do nosso coração é que daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, alguém nessa cidade, nesse estado, nesse país e nesse mundo possa dizer assim: foi ali que eu conheci Jesus Cristo. Foi ali que a minha família foi restaurada. Foi ali que meu casamento, que estava à beira do precipício, tomou uma nova direção. Foi ali que eu encontrei um cuidado onde eu não encontrei em lugar nenhum. Foi lá que eu fui abraçado verdadeiramente. Foi lá que eu encontrei um amor que eu sempre procurei e não consegui encontrar. Foi lá, naquele lugar, que eu encontrei uma fonte de água viva que me curou por dentro, que saciou a minha sede. É isso que nós desejamos. Foi por isso que Deus nos trouxe para cá. E foi isso que Jesus Cristo prometeu. Era um dia de festa. Jesus chega diante de uma praça pública e diz assim: olha, se alguém tem sede, venha. Venha e beba da fonte da água viva. E nunca mais terá sede. E óbvio que essa sede não é essa sede que nos toca, que faz com que a nossa boca experimente da secura, não é disso. Está falando exatamente desse desejo ardente da nossa alma de encontrar sentido, razão, propósito. Percebe o movimento? Em Jericó, Deus vai lá, cura uma fonte, para que aquela cidade pudesse usufruir das águas que nasciam dentro dela. Aí em Cristo Jesus, esse mesmo Deus que cura a amargura daquela água e transforma em doçura, esse mesmo Deus em Cristo Jesus não só mata a nossa sede, mata o sentido e a razão da nossa existência, mas através do Espírito Santo dele em nós faz brotar de dentro de nós água viva, que transforma situações, que transforma realidades. Por quê? Porque a fonte continua sendo Cristo. O pastor dessa igreja continua sendo Jesus Cristo. E o que Deus deseja em Jesus Cristo é transformar a sua vida, é transformar a sua história. E através da sua vida, através da sua história, transformar tantas outras vidas e tantas outras histórias. Por isso eu quero encerrar a minha palavra convidando você não a direcionar o seu olhar quando você estiver passando por aqui, quando você estiver comentando sobre esse espaço, falando dessa estrutura. Eu quero te chamar nessa manhã a começar de mim, a voltarmos para a fonte. Porque esse texto está falando de uma coisa simples, mas de uma coisa profunda. Deus não veio maquiar Jericó. Deus não veio ornamentar Jericó. Deus não veio colocar sobre Jericó ornamentos, não. Deus foi até a nascente para curar Jericó. E talvez enquanto essa palavra foi sendo pregada, Deus, através do seu Espírito, falou alguma coisa ao seu coração nessa manhã. Não na fachada, não na aparência, mas eu acredito, em nome de Jesus, que essa palavra alcançou a nascente de alguns corações. Um lugar
onde a amargura começa, um lugar onde a culpa nasce, um lugar onde o pecado está se escondendo, um lugar onde aquela dor insuportável continua sangrando, um lugar que você decidiu abandonar e não mexer mais, porque você não estava mais conseguindo sozinho lidar com aquilo. Por isso eu queria te convidar a fazer uma oração aí no seu coração. E o desejo é que nessa oração você diga aí: Deus, eu não quero que o Senhor derrame ornamentos sobre a minha vida, sobre o meu coração. Eu não quero maquiagem. Peça aí, Deus, cura o que eu escondo. Com coragem, declare aí: Deus, me ajude a vencer aquilo que eu estou lutando há tempos. Me ajude a lidar com aquilo que eu tenho tentado controlar, mas que continua me dominando. Diga aí no seu coração: Deus, eu quero me voltar para Ti. Eu quero me lançar no Teu colo. Eu quero sentir o Teu abraço, o Teu aconchego. Diga aí: Deus, eu não estou aguentando mais. Está doendo. O sorriso não está sendo suficiente para tratar o que precisa ser tratado. Com o seu coração diga: Deus, eu creio em Cristo Jesus. Eu creio que assim como Ele fez com aquela nascente lá em Jericó, Ele pode fazer aqui no meu coração. Então diga: Senhor, vá lá na nascente, toque, transforme, me restaure, me cure. Talvez aqui nessa manhã haja alguém que está desejoso ou desejosa de voltar para Deus, sabe, para voltar àquela experiência linda do primeiro amor. Talvez haja aqui entre nós essa manhã alguém que esteja pela primeira vez conosco e que entendeu: agora eu sei que existe uma solução, que deseja alcançar em Jesus essa solução. Então, se essa é a sua situação, diga aí: Deus, cura a minha nascente. Talvez você não tenha palavras agora. Não se preocupe, porque Deus consegue descriptografar o conteúdo dos nossos corações antes mesmo que uma palavra alcance os nossos lábios. Mas diga aí: Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero ser alcançado ou alcançada pelo Teu amor. Eu não quero te expor nessa manhã, mas se você deseja ser alcançado e tocado por Jesus Cristo na nascente do seu coração, se você deseja sair daqui nessa manhã transformado, transformada, curado, curada, aí onde você se encontra, apenas para que eu saiba por quem eu estarei orando, eu quero que você só faça um gesto com a sua mão, só isso. Há alguém que deseja isso nessa manhã? Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar: Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Glórias a Deus. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo por cada pessoa que respondeu à Tua palavra nessa manhã. O Senhor conhece cada história. O Senhor conhece cada nascente.
O Senhor conhece cada culpa que ninguém viu, o pecado que ninguém sabe. O Senhor conhece o luto, o Senhor conhece o cansaço, o Senhor conhece as nossas vergonhas, as nossas lutas, as nossas dores. E a Tua palavra nesta manhã nos lembra que o Senhor não fica na superfície, o Senhor não olha para os sintomas, o Senhor vai lá na raiz, na causa, o Senhor vai na nascente. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos nesta manhã, cura aquilo que está doente, purifica o que está contaminado, quebre, Deus, o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Cura, Senhor, a nossa nascente. Cura aquilo que só o Senhor e nós mesmos podemos ver. E como igreja, Senhor, igreja do Senhor nesse local, nós também nos colocamos diante de Ti. Que esse novo endereço não nos engane, que esse prédio não nos seduza, que em todo o tempo nós possamos confiar no Senhor, somente no Senhor, e que não sejamos reconhecidos como uma igreja da fachada bonita, não, que nós sejamos reconhecidos como fonte da água viva, que jorre e brote do Teu trono de graça, passe pelas nossas vidas e que se derrame sobre Itaipava, Petrópolis, Rio, Brasil e mundo. As bênçãos do Senhor, a vontade do Senhor, a Tua salvação, aquilo que só o Senhor pode realizar nas nossas vidas. E que esse lugar jamais seja reconhecido por aquilo que nós construímos, mas que esse lugar seja reconhecido por aquilo que só o Senhor pode curar. É o desejo do nosso coração, ó Deus. É a nossa oração. No precioso e no santo nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo.